Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado pela vossa bondade em estar em pé. Tome seu assento, por favor. É um privilégio poder estar convosco mais uma vez. Esta cidade tão abençoada, tão querida, onde os irmãos nos recebem com tanto amor, tanto carinho, que nos constrange. Minha esposa me ligou e disse para que eu transmitisse a todas as suas amigas daqui, e pelo jeito ela tem bastante. Um grande abraço e um grande beijo à esposa do pastor, à sua filha e a todas as outras irmãs que ela mantém um vínculo de amizade. Ela estaria comigo, entretanto não foi possível devido a alguns compromissos, escola das crianças, e ela está trabalhando para lançarmos o seu primeiro livro, que se chama O Perfume das Rosas. E ela está pregando mais do que eu já. Daqui a pouco eu vou ficar em casa e ela vai ser itinerante. E nós queremos lançá-lo, se Deus quiser, no mês de maio. Por isso ela está exaustivamente trabalhando entre pregação e escrevendo, por isso ela não pôde vir. Mas enviou um abraço e um beijo a todos os irmãos. Queridos, você vê naquela banca que tem lá na frente, com carinho os irmãos estão atendendo, e lá tem vários livros do meu ministério. Não sei se tem algum dos meus, mas existe outros que são lançados pela minha editora. E todos esses livros têm uma finalidade, até porque os parceiros que publicam comigo me ajudam no projeto África. Então você vai ter lá um livro, por exemplo, Como Fazer Missões, é um livro pequeno, do pastor Paulo Locatelli, que já está há 14 anos, 15 anos faz agora, que ele está trabalhando na África, é o nosso obreiro lá. Hoje, nosso ministério sustenta, para a glória do Senhor, estamos com 106 famílias dentro de 3 países africanos. Então, tudo que você adquirir ali vai estar nos ajudando, lá no Mali, no Níger e no Senegal. De modo que vale a pena você investir em sua leitura, em crescimento de conteúdo. Olhe para quem está ao seu lado, por favor, e diga assim: quem é o nosso maior inimigo? Tudo bem, meu irmão? Quem? Pergunte de novo, você não me respondeu, então quem é o nosso maior inimigo? Vamos ouvir algumas sugestões. Quem você acha que é o maior inimigo nosso? Quem? Nós mesmos? É uma boa resposta, mas não é. Quem? O diabo? Quem acha que é nós mesmos o nosso maior inimigo? Mesmo eu tendo dito que não é. Quem acha que é Satanás o nosso maior inimigo? Levante a mão. Pode levantar mesmo que você esteja errado. Vai, levante a mão. Quem acredita que é Satanás? Ele é forte e é inimigo, mas não é o nosso pior. Não é. A Bíblia nos ensina que existe um inimigo mais poderoso, sutil, que consegue destruir o homem, aniquilá-lo e colocá-lo no último estágio. E não sou eu mesmo, nem você mesmo, e nem é Satanás. A Bíblia diz que o maior inimigo do homem é a ignorância. Erram, pecam, são destruídos por não ter conhecimento. Jesus nos ensinou isso. Errais por não conhecer a Escritura.
Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O diabo é forte, sim, milita, mas ele perde para a ignorância. Se nós não quisermos sermos destruídos, precisamos aprender, conhecer, crescer em graça e em conhecimento. Por isso você vê Deus dando instruções a Israel, dizendo: transmite a minha lei para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Escreve a minha lei na tábua do coração deles. Se for possível, escreve-a na testa. Coloca-a por umbrais na porta, para que todos aprendam a minha lei, diz Deus. Por quê? Porque se não conhecê-la, vem a destruição. Por isso você não pode deixar de investir em sua vida cristã, nem deixar de ler, nem deixar de estudar, nem deixar de buscar conhecer a palavra de Deus, por meio de sua leitura, de meditação, por meio da leitura de bons livros. Investir em literatura sadia e cristã é investir em proteção para a sua alma, é investir em capacidade para que Deus te use. Muitos na ignorância dizem: não preciso, Deus me usa. Ele usa naquilo que você tem. Ele vai usar o conteúdo que está dentro de você. Se não houver nada, o Espírito não vai fazer você lembrar de nada. Então estude. Olhe para quem está ao seu lado e diga: leia, 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 e continue lendo. Crie o hábito de estudar, de ler, de aprender. É importante que isso se faça. O futuro, você vai ver que todo aquele investimento que você teve na sua vida, na leitura, está sendo valiosíssimo. Líderes que não leem, que não aprendem, como vai ensinar? Obreiros que não aprenderam o hábito de ler diariamente a Bíblia e estudar, como vai ensinar? Não são poucos aqueles que pegam a Bíblia no domingo à tarde para preparar a mensagem para o domingo à noite. É ou não é verdade? Na internet, né, que tem aí uma sequência de sermões magníficos que basta num clique, você baixa todo o sermão, à noite é só lê-lo. Que barbaridade. Quando na verdade tudo que a gente precisa está na palavra, basta buscá-la. E o Espírito de Deus está com urgência de levantar gente com coragem para ser destruidores de ignorância. A igreja brasileira precisa voltar para a palavra de Deus, entender o que a palavra de fato diz em meio aos modismos que está tendo nessa nação, enganando muita gente. Chegamos no ápice, sim, como disse o pastor, de ser o maior movimento pentecostal do mundo, mas que infelizmente boa parte desses tem sido engodado pelas falácias e pelos enganos dos novos pregadores. Esses dias um pastor estava falando a mim sobre isso, sobre o mal da itinerância do presente, dos erros equivocados de tantos que permeiam os nossos púlpitos. Eu não aguentei, eu precisei dizer ao pastor: só estão aí porque nós, pastores, permitimos estar. Só assumem os nossos púlpitos porque nós os trazemos. E não temos coragem de corrigir quem está errado. É tempo de voltarmos a estudar a palavra de Deus, ler bons livros acerca dela e investir em nós o máximo possível. Estou dizendo isso para você comprar meus livros apenas. Eu estou dizendo isso porque é muito importante adquirirmos o hábito de ler, de estudarmos. Eu nunca viajo sem 2 ou 3 livros.
Graças a Deus eu amo isso, ler, porque me faz bem. Leio em média 5 livros por mês, não menos que isso. Tenho uma biblioteca com 3.000 volumes, mas o meu alvo é chegar em 5.000 volumes. Se eu vou aproveitar tudo que leio, não sei, pastor de Marci, mas pelo menos isso aqui ninguém vai roubar. O que está dentro da minha alma, ninguém tira. E esse é o maior tesouro que eu estou acumulando em minha vida. Portanto, coloque a mão no ombro do seu irmão, chacoalhe ele nesta manhã fervorosa e diga assim: cuide do maior tesouro que você pode ter, o conhecimento de Deus em tua vida. Agora seja profético, boca de Deus para alguém. Vire para outra pessoa e diga: meu irmão, meu irmão, passe na banca e compre um livro do pastor Emerson. Leva para casa, você vai ser abençoado. Se possível, abre comigo a sua Bíblia, por favor. No livro de Gênesis. Eu achei que eu fiquei bonitinho com essa camiseta, rapaz. O único problema é a barriga. Se dizer ao contrário, eu posso me ficar alegre. Não estou tão assim, mas... Gênesis, capítulo 37. Amados, nós leremos 2 versículos aqui. Mas eu quero me ater convosco esta manhã em apenas uma frase, que está no versículo 2 do capítulo 37. Versículo 1 e 2 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José da idade de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Zilpa, de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e traziam as notícias ruins dos seus irmãos ao seu pai. Eu quero pensar com vocês apenas numa frase. A primeira frase do versículo 2, onde termina, onde tem o ponto. A primeira frase, portanto, que diz: esta é a história de Jacó. Outras traduções dirão: essa é a geração de Jacó. Repita comigo: esta é a história de Jacó. Amém. O livro de Gênesis, queridos, é para todas as coisas e para todas as verdades bíblicas o suporte, é a sustentação, é na verdade como que o alicerce da grande construção chamado Bíblia. Porque é no Gênesis que você descobre o erro de todas as coisas e o acerto de todas as coisas. É no Gênesis que você percebe o problema do pecado, mas também percebe o remédio para o pecado. É no Gênesis que se desdobra toda a história da humanidade. Portanto, é um livro fantástico e extraordinariamente inspirado. É a narrativa de todos os fatos bíblicos. E esses fatos bíblicos que começam a ser narrados no Gênesis, escritos por Moisés, foram passados de pai para filho, de maneira oral. Essa história chegou até Moisés de geração em geração. Embora para escrevê-la, ele contou com 2 coisas importantes. A primeira, a inspiração do Espírito de Deus, que fez com que ele se lembrasse dos detalhes passados. E a segunda, a avaliação do Espírito Santo de Deus, que não somente fez com que ele se lembrasse, mas que fosse pertinente e escrever aquilo que ele queria. Portanto, o livro de Gênesis não somente inspirado, mas avaliado. Ele traz a erudição das pessoas reais, histórias reais, de fatos
que verdadeiramente ocorreram. Não há nada de fictício, não há parábolas, não há ilustrações, não há janelas nesse grande sermão. Portanto, tudo que se vê no Gênesis é a mais pura verdade. Mas eu olho para esse texto, e a minha mente começou a pensar, e o Espírito de Deus levou-me a entender algo. Você percebe que no capítulo 36 do Gênesis, começa dizendo a história de Esaú, e a descendência de Esaú no capítulo 36. E traz ao lume de nossos olhos todos os filhos de Esaú. Capítulo 35 em diante, conta-nos a história até o capítulo 28, história de Jacó. Você percebe, portanto, que quando começa o capítulo 37, o versículo 1, traz-nos uma informação interessante e importante, dizendo que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, a saber, Canaã. Beleza? Até aí está ok, está perfeito. Esse versículo 1 se coaduna com o capítulo 36. Se terminássemos a leitura do capítulo 36 e não houvesse o capítulo 37, verso 1, também estaria tudo certo. Portanto, completaria o capítulo 36 com o versículo 1 do capítulo 37. Uma vez que a Bíblia hebraica não possui versículos e capítulos, eu busquei saber como que termina, até que fosse distribuída em capítulos e versículos. E ela termina exatamente como está. A narrativa de Esaú termina exatamente no versículo 43 de nossa Bíblia. E começa uma nova etapa, uma nova história na Bíblia hebraica, exatamente onde começa o capítulo 37. E olhando para isso, parece que está fora de contexto. Parece que há um erro aqui, que Moisés se equivocou. Se não, percebam, ele vinha contando a história de Jacó, passou e escreveu a história de Esaú, ele a termina, e o versículo 2, ele coloca a primeira frase que diz: esta é a história de Jacó. No mínimo ele deveria ter colocado: esta foi a história de Jacó. Mas ele coloca no presente: esta é a história de Jacó. Só que note que essa primeira frase que nos chama a atenção do versículo 2, ela deveria, para dar sentido ao que aparece no capítulo 36, estar ligada pelo menos ao versículo 1 e não o versículo 2. Olha aí na sua Bíblia. Essa primeira frase, esta é a história de Jacó, deveria estar no versículo 1, ao menos, porque assim não apareceria discrepância bíblica. Parece um erro de gramática ou de colocação verbal. E busquei orar a Deus para saber por que esse aparente erro está aqui. Senão você percebe, verso 2, esta é a história de Jacó, ponto. Continua o versículo, pastor. E o versículo diz: sendo José da idade de 17 anos, apacentava ovelhas. Você percebe que o título do capítulo é a história de José, ou os sonhos de José. Então não é a história de Jacó, é a história de José. Por que é que Moisés colocou: esta é a história de Jacó? Sendo que a história não é a de Jacó, mas é a de José. Por que é que ele errou aqui? Ou pelo menos achamos que ele errou. Você viu que está fora de contexto? Não ou não está? É ou não é verdade? Versículo 2, a história é de quem? Versículo 2, a história é de quem que começa em diante? Não, de José.
A primeira frase do versículo 2 diz: essa é a história de Jacó. Mas do ponto e continuando o capítulo todo é a história de José. Então não é a história de Jacó, é a história de José, o capítulo 37. Vamos entender a história de Jacó. Quem era esse rapaz? Para ver o que o Espírito do Senhor quer nos ensinar aqui. Jacó, como todo mundo conhece, todos sabem quem ele é. Gêmeos com Esaú, menino que nasceu em segundo lugar, isto é, Esaú nasceu primeiro e ele nasceu grudado com a mãozinha na perna de Esaú. Esaú peludo e Jacó liso. Esaú amado pelo pai e Jacó amado pela mãe. Esaú, menino do campo, trabalhador do campo. Jacó, um moço mais caseiro, gostava da tenda, gostava de cozinhar. Era um moço mais do lar, mais doméstico. E Esaú era mais rústico. Por isso seu pai o amava mais do que amava Jacó. E sua mãe amava mais a Jacó do que amava Esaú. Cresceram sobre o mesmo teto, mas com divisões de sentimentos e de amor. Esaú era o primogênito, por direito, porque nasceu primeiro. Mas Deus havia dito à sua mãe que dentro dela havia duas nações, e a menor seria maior, e o maior serviria o menor. Só que Deus não diz isso como profecia, Ele apenas anuncia a ela o que está acontecendo, que ela perguntou. Não é palavra profética quando Deus diz isso a Rebeca. É apenas o anúncio do que já está acontecendo. Portanto, nascem os guris. E o Esaú é amado do pai, ao máximo. O pai o admira, o ama, o fala palavras boas, mas a Jacó não. Quando eles crescem, o Esaú chega cansado do campo. Você conhece a história das lentilhas. De maneira que cansado ele quer comer e não tem comida em sua casa, ele quer a de Jacó. Jacó aproveita o ensejo e diz: eu lhe dou minha comida, mas você me vende o direito de primogenitura. Muitas pessoas começam a condenar o Jacó por comprar o direito de primogenitura aqui. Simples porque quando ele nascera, o fato de ter segurado a mãozinha no calcanhar do Esaú, não é que o bebê estava tentando mantê-lo lá dentro. É um processo, a mãozinha dele segurou, não intencionalmente. E sua mãe lhe coloca o nome de Jacó, usurpador, enganador. E ele cresce com isso na cabeça: sou enganador. Todas as vezes que alguém lhe chama, ô usurpador, ô enganador. Que coisa ruim. E quando ele tem a oportunidade de se sair desse dilema, ele abraça. Tudo que o Jacó queria quando comprou o direito de primogenitura do seu irmão era obter o amor do pai. Porque ele achava que o Isaac amava Esaú por ser o primogênito. Jacó não errou em comprar o direito, porque o direito era negociável, por lei. Só que quem enganou Jacó foi Esaú, e não Esaú enganou Jacó. Porque o negócio foi feito. Esaú disse: de que me serve a primogenitura se eu estou com fome? O Jacó comprou. Lá na frente, quando ele vai receber a bênção de Isaac, o Esaú chega na presença de Isaac e diz assim, como se nada tivesse acontecido: sou eu, Esaú, teu primogênito. Para o Jacó, a primogenitura havia sido comprada, mas para o Esaú aquilo foi só uma brincadeira. Ele não levou a sério aquele negócio, ele comeu a comida, mas enganou Jacó. E ele obtém esse direito, mas não usufrui.
Não é que o Jacó estava na pretensão de ser o dono de tudo. Ele almejava o carinho do pai. Ele almejava ter o alento do pai que Isaac dava só a Esaú. Por isso Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Porque Deus viu que Jacó desejava comunhão com o seu pai. E sinal, tendo comunhão com o patriarca, era sinal de fome de comunhão com Deus. Agora perceba que a história fica mais difícil. Porque passado alguns anos, 30 anos depois, Isaac já está velho, ele vai dar a bênção. E a velha Rebeca, ouvindo essa história, ela procura Jacó e diz: chegou a hora, o teu pai vai dar a bênção a teu irmão Esaú, e nós temos que impedir isso aí. O que faremos, mãe? Diz ele. Ela diz: vai lá no campo, mata um cabrito, traz que eu vou fazer do jeitinho que seu pai gosta, pois eu sei como ele gosta. Eu vou pegar a pele do cabrito, vou vestir você. E o Jacó diz: mas espera aí, esse plano não vai dar certo, porque o meu pai vai descobrir, então eu serei amaldiçoado. O meu irmão é peludo, eu sou liso. Meu irmão cheira campo, eu cheiro casa. Meu pai conhece o meu irmão melhor do que a mim. Mas a sua mãe disse: deixa comigo esse negócio. Vestir você é comigo. Fazer você cheirar Esaú é comigo. Eu vou maquiar você da maneira que nem Isaac vai conhecer. O Jacó tentou se eximir disso. Mas a mãe diz: caia sobre mim a maldição, se ela vir sobre você. Engendrado pela força de sua mãe, diga-se de passagem que tem um histórico ruim. O histórico dela não é bacana. Vem de uma família de ladrões e mentirosos. Agora o Jacó, vestido de Esaú, vai ter com Isaac. E na cena em que aparece nessa tentativa de arrancar a bênção, no capítulo 27, o Jacó mente 7 vezes. Aí o Jacó abraçou mesmo o pecado e mentiu 7 vezes para obter a bênção de Isaac. E ainda disse a Isaac: o Senhor teu Deus mandou a caça para mim. Usou Deus para financiar a sua mentira. Ele herdou isso de seus pais. Abraão mentiu várias vezes, está na Bíblia. Isaac mentiu várias vezes, está na Bíblia. E o Jacó, por sua vez, disse: eles mentiram, também mentirei. E o seu nome de fato passou a valer: Jacó, enganador. Você conhece o desfecho da história? Ele foi banido, mandado embora. A sua mãe usou mais uma vez de um ardil, pois quando ela soube que o Esaú queria matar o Jacó, ela foi até Isaac, velho, que se fez de bobo, mas não era bobo, e disse: escuta, eu não quero que o Jacó case com essas mulheres daqui como fez Esaú. As mulheres do Esaú me é um peso na alma. Então faz o seguinte, manda ele ir para a casa do meu irmão buscar uma noiva lá. Sem que o Isaac soubesse da história por trás do plano de assassinato de Esaú. E o Isaac diz: bom, tá bom, você tem razão, é melhor eu mandá-lo para lá. Caiu na conversa de Rebeca. E ele envia o Jacó para a casa de Labão. Vai com a bênção e vai para a casa de Labão. Lá na casa de Labão, a coisa fica pior, porque ele trabalha 7 anos por amor a Raquel. Mas a família de sua mãe é uma família de enganadores. O sogro o engana. E quando vai lhe dar a esposa, lhe dar ao invés de Raquel, lhe dar Lia. E Lia era mais velha, bem mais velha. Como se fosse pouco, tinha problema nos olhos. Diz a Bíblia que ela fritava o peixe e cuidava do gato ao mesmo tempo. Não era uma moça bonita de se olhar
amor. Não, ela tinha probleminha. Vários. Diga-se de passagem. Não é à toa que ela era solteira ainda. O Labão disse, o único jeito de eu escapar dessa coitadinha é enganar o Jacó. E foi, embebedou o rapaz. E na noite de núpcia, ao invés de mandar a Raquel, ele disse, vai você, Lia. Casa, minha filha, aproveita, deixa. E o Jacó, imaginem, o Jacó passou a noite com Lia sem perceber que não era Raquel. Imagina o grau de bebedeira que o cara estava. Quando ele amanhece o dia, eu queria ver a cara dele. Quando ele olha, ele leva aquele susto. Mas não é você que eu trabalhei. Que barbaridade, comprei mercadoria de primeira, veio de segunda. Ele agora vai ter com Labão, e o Labão sorrateiramente diz, não tem problema não, meu filho. Trabalha mais 7 anos, que eu lhe dou a Raquel. Cumpre a semana de Lia, e daqui a 7 dias você pega a Raquel e vai para casa, mas trabalha 7 anos para mim. Está bom, por amor eu vou fazer isso, 14 anos. Quando finda 14 anos, o Jacó tem 10 filhos e está pobre. 10 filhos e nem uma cabrita para puxar pelo rabo. E ele chega no Jacó e no Labão e diz, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu estou pobre. Eu só tenho filhos. Preciso trabalhar, ganhar dinheiro. E o Labão diz, fica comigo aqui. Trabalha comigo. Vamos fazer um negócio aqui. Você vai enriquecer. Combinado. E o Jacó, ouvindo Deus, diz, eu vou cuidar só dos cabritos e das ovelhas malhadas. O que nascer malhado é meu. O Labão diz, feito. Mas vamos fazer um negócio. Vamos apartar o que é malhado do que é branco. Você vai cuidar só do que é branco. E vamos deixar as malhadas longe, pelo menos 3 dias de longura diante dos brancos. É impossível um rebanho branco nascer malhado. Se o que cobre as ovelhas e as cabritas forem brancos. O Labão disse, agora esse coitadinho vai morrer de fome, porque como é que vai nascer ovelha malhada de um rebanho branco? Mas Deus havia dado uma visão a Jacó, de fé. E o Jacó, portanto, diz, está feito, meu senhor. Combinado. Aparta o rebanho. Jacó fica só com as brancas, e as malhadas os filhos de Labão levam. O tempo passa. E Jacó corre lá e corta algumas varas. Faz listras nelas. Faz manchas nelas. E onde as ovelhas e as cabras irão beber, Jacó vai lá e coloca as varas manchadas, salpicadas e malhadas. Porque o Espírito de Deus havia mostrado isso em sonho a ele. Não é que as ovelhas olhavam para as varas e magicamente nasciam salpicados e malhados. Não. É que Jacó entendeu o que o Espírito estava dizendo. Deus estava dizendo, coloca essas varas aí, Jacó. Todas as vezes que você olhar para elas, a tua alma vai crer que eu sou capaz de fazer do branco nascer malhado. E eu vou multiplicar, Jacó. Isso aconteceu. Durante 7 anos, Labão, vendo que estava empobrecendo, mudou o salário de Jacó 10 vezes. Ele dizia, não, agora a tua parte vai ser os brancos é que crescia. No outro mês, não, a tua parte agora vai ser os malhados é que crescia. Porque a bênção de Deus estava na vida de Jacó. O cara que era enganador, multiplicou a riqueza em Labão. Agora perceba que ele continua sendo Jacó, o mentiroso, o salafrário, o enganador. Até que Deus diz, vai ter um encontro comigo lá no Val de Jaboque. E lá no Val de Jaboque ele se encontra com Deus e luta com ele durante toda a noite. Ao amanhecer, ele sabendo que não podia vencê-lo,
E este disse: me solte, eu tenho que ir embora. Ele disse: não, 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 só te solto se me abençoar. Então ele disse: qual é o teu nome? Como? Qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é enganador. Eu sou esse mercenário, eu sou esse ladrão, eu sou esse mentiroso. Então o Senhor disse: a partir de hoje você não vai mais se chamar enganador, nem ladrão, nem mentiroso, nem Jacó. A partir de hoje o seu nome será Israel, o homem que lutou com Deus e permaneceu vivo. E saiu manqueteando de uma perna. E ele olha para aquele homem e diz assim: escuta, me diz o seu nome. E o anjo do Senhor na teofania diz: por que você pergunta meu nome? Meu nome é maravilhoso. Me faz lembrar o que Isaías disse: e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jacó teve um encontro com a pessoa divina de Jesus, e Jesus o mudou radicalmente. Esta é a história de Jacó, até que foi morar na terra de Gósen. Essa é a história de Jacó. Então por que é que está aqui dizendo no texto que narra a história de José como de Jacó? Não é essa história que eu contei que está no capítulo 37. É outra. Vamos conhecê-la então. Por que é que o Espírito de Deus conduziu Moisés a colocar essa frase? Esta é a história de Jacó, ponto. Sendo José da idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sabe o que Jesus queria dizer aqui por meio de Moisés? Olhe para quem está ao seu lado. Olhe, por favor. Diga para essa pessoa assim. Diga para ela: sabe o que Deus quer te dizer esta manhã? Ele quer nos ensinar que dentro de José havia um Jacó, e ele precisava tirar o Jacó. Agora diga de novo: dentro de você tem um Jacó, e se prepare, porque Deus vai arrancar o Jacó de dentro de você. Dentro de José estava um Jacó. É por isso que a Bíblia começa dizendo: essa é a história de Jacó. É por isso que José passou pelo que passou, para sair o Jacó de dentro dele. Deus não pode levar você onde Ele quer levar se o Jacó comandar a sua vida. Deus não pode conduzir você ao patamar mais alto se o Jacó enganador viver dentro de você. Vamos conhecer o Jacó dentro do José. Eu gosto desse camarada, eu o amo, admiro José. São centenas de canções maravilhosas nesse país que falam do José. Não é verdade? Se fôssemos aqui avaliar o José, de 0 a 10, que nota você daria para ele? 10? E vocês aqui? E vocês aqui? 8? Quem mais? E vocês aqui? 10? 1? Vocês que nota dariam a José? Todo mundo 10. Porque ele é o cara. Todo mundo admira. É um menino bonito, perfeito, sarado, que foi para o Egito e se tornou governador. Injustiçado pelos seus irmãos. Você nunca parou para pensar por que é que um rapaz com tanta qualidade boa dessas passou pelo que passou? Você nunca parou para pensar, Marquinhos, que um cara com tanta virtude divina passar pelo que ele passou não seria demais? Injusto da parte de Deus? Vamos conhecer o José. Depois você tira as suas conclusões. Vou te mostrar o José que você nunca viu. Vou te mostrar o José que você não conhece. Você conhece o José que fugiu da mulher de Potifar, e glória a Deus por isso. Você conhece o José que foi injustamente jogado na cisterna, vendido como escravo, e que se tornou governador. Você conhece o José que por não cair no adultério foi parar na prisão. É esse José que nós conhecemos e damos glória a Deus por ele.
Mas o que Deus levou José a passar tinha um propósito. José só passou por tudo isso porque Deus queria tirar o Jacó de dentro dele. E eu vou te mostrar o Jacó em evidência na vida de José. E eu vou te mostrar que existe dentro de nós um Jacó querendo comandar a sua casa. Conheçamos o José. Versículo 2. Olha bem, versículo 2 de capítulo 37. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. José era um 7-1 terrível. Na frente dos seus irmãos ele era uma coisa, mas atrás dos seus irmãos ele era outra. Na frente dos seus irmãos ele era bonzinho, mas na presença do pai ele dizia: seus filhos fazem isso, fazem aquilo outro. José era falso. Era o cara que te abraçava com a peixeira do lado. O senhor gosta de andar com gente falsa? Cearense, então. Ele conseguia ser duas caras. Ele chegava diante do pai e os seus irmãos viravam um dragão. Mas quando ele estava na presença dos seus irmãos, tudo bem. Quem tem um amigo como esse, para que precisa de um inimigo? O texto diz claramente: e trazia mais notícias. Se fosse coisa boa, o texto diria: e trazia informações do trabalho. Ou dizia: traria boas e mais notícias dos seus irmãos, imparcialidade. Mas José só focava o mal, porque isso lhe era conveniente. Enquanto seus irmãos eram colocados para baixo, ele era levantado. Enquanto ele sujava a barra dos seus irmãos, seu pai enaltecia José. Coloque a mão no ombro do seu irmão, por favor, e diga de maneira carinhosa para ele. Diga assim: falsidade não é coisa de crente. E diga-se de passagem, obreiros do Senhor, estamos sofrendo nessa nação uma crise de hombridade, de lealdade, de caráter. Aonde que mais se encontra é gente falsa. Não dá para você saber quem é quem. Porque o mesmo que te aplaude é o mesmo que te critica. O mesmo que na tua frente te abraça, por trás te arrebenta. Não é verdade? Esse é o José. Se você pratica essas coisas, tem um Jacó vivo dentro de você. Se você consegue enganar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua irmã, o teu marido, a tua mulher, tem um Jacó imperando dentro de você. José não era flor que se cheira. Na frente dos seus irmãos, uma coisa, atrás outra. Vamos olhar mais. Verso 2. Diz que o José andava na companhia de dois caras. Os filhos de Bila. Olha bem quem são os caras. E desculpe, mas vou ter que falar tudo aqui, meu irmão. Os filhos de Bila se chamavam Dan e Naftali.
Não é o caso dele, ele é um santo. Quando Jacó foi profetizar a bênção para os 12 filhos, no capítulo 49 de Gênesis, ele foi profetizar para o Dan, e diga-se de passagem que a profecia era dada de acordo com o comportamento dos filhos. Conforme era o comportamento, o pai liberava a palavra profética. E quando ele foi liberar a palavra profética a Dan, ele disse: Dan é uma serpente no caminho, que ferroa no calcanhar sem que o oponente o veja. Dan é traíra. Dan é traiçoeiro. Dan não se confia. Em Dan não se coloca suporte, porque ele te derruba. José andava com um cara com um caráter péssimo. Diz o texto. Isso, graças a Deus, não veio para Naftali, esse aqui. Mas era o outro Naftali, diz que ele era ligeiro, rápido, sorrateiro, liso, escapava pela beirada. Quando o perigo era para o outro e ele estava no caminho, deixa que o outro se lasque, eu saio fora. Naftali era o cara que você não podia contar com ele, porque na hora H ele diria: não estava lá não. Eu não vi. Eu nem estou lá, nem estou aqui. Ele tinha o espírito do Maluf. Esse dinheiro não é meu. Eu nem aqui estou. Naftali. As amizades que o José cultivou eram amizades com gente de caráter duvidoso. Amizade com gente cuja vida demonstrou ao longo de suas atitudes o erro. Então diga para quem está ao seu lado, diga: amizades determinam o teu futuro. Você nunca ouviu dizer aquela história, me diga com quem andas, que eu digo quem tu és? Se você anda com um traficante, vão te chamar de quê? Se te veem você andando com um bandido, vão chamar você de quê? Ah, não, ele só estava evangelizando. Aham. Tá bom. Concordo. Esse é o José. Quer mais? Vamos lá. Pegue a sua Bíblia, vamos ver mais. Olhar esse menininho abençoadinho. Versículo 5 do capítulo 37. Já você vai almoçar. Daqui 2h30. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Na verdade, os irmãos de José não o odiaram somente pelo fato de contar o sonho, mas o fato de dizer: vocês vão se inclinar aos meus pés. Ele dizia: eu sonhei, eu vi, eu serei maior do que vocês. Vocês vão se inclinar diante. Era verdade, isso ia acontecer. Mas quem disse que aquilo que Deus te diz que vai acontecer na tua vida é para servir para humilhar os outros antes do tempo? Quem disse que você tem que sair por aí contando a sua visão, o seu trabalho, aquilo que Deus quer para você, para todo mundo? Quem disse? Isso é prepotência. Isso é se sentir. Isso é se achar. É falta de humildade. José olhava para si mesmo e dizia: eu sou o cara. Meu pai me ama. Deus me dá esses sonhos. Meus irmãos são tudo tranqueira. Então eu sou a última bolacha do pacote, meu velho.
Ele se sentia como onipotente. Esse é José, o verdadeiro José. Veja mais, veja como José achava que podia convencer todo mundo na base da politicagem, da manipulação. Atenta para esse detalhe, vai comigo por favor, capítulo 40. José está preso depois de ser cerceado pela esposa de Potifar e não ceder à sua tentação. É um ponto para José, glória a Deus por isso. E a gente só olha essa capacidade dele se desviar do adultério, mas a gente não olha os outros lados de José. Capítulo 40, lá está o copeiro e o padeiro encerrado na prisão com José. Ambos têm um sonho. José os interpreta. E José diz ao padeiro: você vai morrer, do jeito que você sonhou, vai acontecer, você vai morrer. E ao copeiro José diz: você vai ser reintegrado. Você vai estar de volta dando taça para o rei beber. Olha o que José diz. Versículo 14 do capítulo 40. Deus deu a revelação para José. E Deus estava dizendo: isso, José, vai lá e interpreta, meu filho. É isso aí que eu quero, interpreta. Ele interpretou. Quando ele termina de interpretar, versículo 14 do capítulo 40, diz José: mas, isto é, eu estou te contando, porém tem um negócio que você tem que fazer por mim. Lembra-te de mim quando te for bem. Usa-te. Peço-te de compaixão para comigo.